do ônibus já, do Flu ali, da torcida do Fluminense no Galeão. O time do Fluminense, a delegação já chegou no Galeão, a festa da galera. Isso trouxe há pouco, né, a torcida já, o Aeroflu concentrada. E temos as imagens aí da chegada desse Fluminense, que vai partir daqui a pouquinho para Porto Alegre. Já já a gente tem informações do Tricolor também, mas rapidinho sobre essas informações também do Internacional. A gente vai acompanhando as imagens aí da chegada do Flu, mas o Becker traz informação de repetição de time, né? Mantendo a equipe que usou o Cudê lá aqui no Maracanã. Mas o Cudê jogou o favoritinho pra lá, né? Disse que o Inter é patinho feio, o Fluminense é que é o favorito. E ele não tá errado, não. Você acha que o favoritinho tá pro Fluminense mesmo no Beira-Rio? Porque o Cudê é um trabalho mais recente do que o do Diniz. Os reforços também são mais recentes, né? O Inter foi encontrando seu time no decorrer do campeonato. E quando a gente tira o favoritismo do Inter, não é desmerecendo o Internacional, muito pelo contrário, é valorizando tanto que o Cudê conseguiu organizar essa equipe para chegar nessa semifinal de Libertadores. Vale a gente lembrar que o Internacional tinha muita força em cima do Alan Patrick e só. O time foi se reorganizando, foi contratando. O Inter foi muito bem na janela. É o time que melhor contratou nessa temporada. Porque Valência faz na Libertadores. Não, e ele foi muito pontual. Ele conseguiu encontrar um bom atacante, ele arrumou o meio-campo, ele conseguiu trazer um grande goleiro. Então, assim, eu acho que é uma trajetória muito legal do Internacional. E quando o Cudê tira o favoritismo, eu acho que não é jogando a responsabilidade para o Fluminense, mas é enaltecendo o próprio trabalho. Porque foi um trabalho, assim, embora não esteja bem no Campeonato Brasileiro, mas a classificação nas quartas de final do Internacional foi uma coisa linda, né? Eu acho que o torcedor olha com orgulho para o que se transformou essa equipe. E quando se tira o favoritismo não é porque não está valorizando o Internacional, muito pelo contrário. Agora, a forma como o time se comportou no jogo, eu acho que dá pra gente avaliar. Primeiro tempo, embora tenha jogado melhor que o Inter no 11 contra 11, depois que expulsou, quando volta para o segundo tempo, quando tem a expulsão do Samuel Xavier, o Fluminense volta melhor para o jogo. E o Internacional, junto com o Cudê, não souberam entender muito bem a melhora do Fluminense no jogo. Então, eu acho que isso me deixou com uma pulguinha atrás da orelha sobre repetir essa escalação para o jogo de quarta-feira. Vamos ver também o que o Cudê vai pensar nos próximos dias, porque acho que o que a gente imaginou aconteceu no primeiro jogo, que era o duelo estratégico de dois grandes treinadores, e um jogaço pelo que também os atletas que têm campos bons trabalhos feitos desempenharam também ainda com a expulsão. A gente tem uma entrevista, Júlia Guimarães, nossa repórter, está por lá, está no aeroporto acompanhando o embarque do Fluminense lá no Galeão. Ela entrevistou o Guga, lateral do Fluminense. Então vamos ouvir o que o Guga falou sobre o Fluminense nessa partida. A preparação é o dia a dia. Desde que eu cheguei aqui, sempre me coloquei à disposição, sempre muito focado, trabalhando o máximo para justamente... Eu também consegui pegar um trecho dessa entrevista lá. E eu acho que eu tô pronto, tô bem focado para esse jogo e espero poder dar o meu melhor e ajudar o Fluminense a conquistar a classificação. O Guga que entrou, né, durante a partida, justamente a gente falou da expulsão do Samuel Xavier. Exatamente, meu ponto é esse, eu acho que o Guga entrou bem e era um jogador que às vezes que foi utilizado, o torcedor pegava muito no pé. Teve fila do perdão pro Guga no último jogo? Eu não sei se é a fila do perdão, mas a fila da esperança, porque ele deve ser o titular, né? Pela saída do Samuel Xavier. Sobre o jogo, você pega, inclusive o torcedor do Inter ficou bem chateado comigo. A minha relação com o Inter é de amor e ódio. Eu poderia ter voltado para Porto Alegre com 2 gols de vantagem até, um resultado muito mais elástico. Agora eu tenho pro jogo de quarta-feira, um 2-2. Acho que tá muito igual e digo mais, o campeão da Libertadores para mim sai desse confronto aí. Olha! Campeão da Libertadores. Vamos ao vivo com a Julinha. A Julinha Guimarães está prontíssima, acompanhou esse embarque aí da delegação do Fluminense, essa festa da torcida. O Fluminense muito bem empurrado, né, pela galera para esse jogo em Porto Alegre. Júlia, boa noite. Sim, Camilinha, um beijão pra você, pro Dadão, pra Ana também, todo mundo que tá ligado não tá na área. A festa, os jogadores já entraram, mas a festa, continua por aqui. Cerca de 300 torcedores vieram ao aeroporto do Galeão para despedir dos jogadores, mandar energia positiva. O pessoal começou a chegar aqui, o nosso repórter cinematográfico, Breno Fernandes, está mostrando um pouquinho, né? As pessoas começaram a chegar aqui por volta de 4h30 da tarde. E tem mais ou menos, pelo que a gente fez as contas aqui, mais ou menos 300 torcedores 300? que fizeram festa. 300, minha filha, tinha muito mais. Porque o ônibus do Fluminense está atrás da gente, atrás da câmera. Você só tá vendo essa frente aí, isso aí tava lotado de gente. Acinaram para os torcedores, só que aí depois que todo o time já tinha praticamente entrado, eles voltaram para cá, os jogadores voltaram aqui para fora e aí vieram
pouquinho. O pessoal aqui está acreditando mais num time um pouquinho mais recuado, com o Alexander ali no meio de campo e aí o John Kennedy ficaria no banco de reservas. Tinha até uma faixa aqui agora há pouco, o torcedor falando, Fernando Diniz, joga no 4-4-2 ou no 4-3-3, dando dica aí, pedindo pro Fernando Diniz escalar o time com essa uma formação ou outra. Então, tá muito legal esse clima aqui, que com certeza vai continuar lá em Porto Alegre. Volto com vocês. Valeu, Julinha. Obrigada, Júlia Guimarães. Acompanhou então a Aeroflu, a festa da galera do Fluminense. Fez a festa no Maracanã. O 2-2 com a expulsão foi lá mau negócio. E agora o Fluminense vai tentar no Beira-Rio buscar essa classificação.